Não entendi porque meu computador não entrou. Podemos fazer a contagem regressiva? Posso iniciar mesmo, totalmente? Então tá. Sim. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão prestigiando o início da campanha de conscientização sobre artrite reumatoide e osteoporose do Instituto Grupar de Petrópolis. Como todos nós sabemos, esse mês de outubro é um mês de muita movimentação a respeito dessas duas doenças. Por que isso? Porque são doenças altamente limitantes, são doenças crônicas, mas são doenças que você pode perfeitamente viver sendo portadora de artrite reumatoide e de osteoporose. Então, é um prazer muito grande poder conversar com vocês nessa tarde, e para isso eu vou dividir o trabalho dessa live com a psicóloga, mestre em educação e psicóloga pelo setor de psicologia do Instituto Grupar de Petrópolis, a doutora Beatriz Nascimento Sá. E também a nossa convidada para abrir a campanha de conscientização sobre artrite reumatoide e osteoporose é nada mais, nada menos do que a senhora Nilma Rodrigues de Oliveira, que é uma mineira muito simpática, lá de Uberlândia, e que também é presidente do Instituto ARUR, de apoio e de educação às pessoas portadoras de doenças reumáticas em Uberlândia e arredores. Sejam muito bem-vindas, bem-vinda, Geralda, boa tarde, bem-vinda, a Nilma, boa tarde para vocês, e eu quero iniciar perguntando, conversando com você, Nilma, porque nós intitulamos essa nossa prosa aqui como a arte de viver com artrite reumatoide, né? E o que acontece? Mas antes da gente chegar na artrite, eu gostaria de saber quem é Nilma Rodrigues de Oliveira. Se você puder nos dizer quem é a sua pessoa, todos nós gostaríamos de conhecer. Boa tarde a todos. Obrigada, doutora Wanda, pelo convite. Para mim é uma honra poder estar participando num evento com você, idealizado, organizado por você. Você sabe o quanto eu te admiro, enfim, toda a família Arur te admira muito. E respondendo a sua pergunta, quem sou eu? Bom, eu sou uma mineirinha nascida na cidade de Araguari, casada há 39 anos, bem casada, há 39 anos, tenho um filho, uma neta e uma nora. A minha família é bem pequena, mas é uma família bem harmoniosa. Eu sou graduada em administração de empresa, idealizadora e gestora da Arur. Muito bem, muito bem. E conte-me mais um pouco assim sobre a sua vida de uma maneira em geral. Você trabalhou, você chegou a trabalhar, você teve uma gestação, você já falou, essa gestação foi normal. Conte-me um pouquinho mais antes de nós chegarmos no ponto em que você começou a perceber os primeiros sintomas da artrite. Me conte um pouquinho antes disso, porque tudo isso é muito interessante, né, para nós sabermos depois a continuação, né, se aconteceu uma outra Nilma nesse pedaço. Também eu gostaria que a Geralda desse as suas boas-vindas também à nossa live.
Muito bem, boa tarde a todos. É um prazer enorme dividir essa live com a doutora Wanda, com a Nilma, uma grande amiga de muitos anos, uma pessoa que a gente tem acompanhado o trabalho dela. E essa campanha de conscientização da artrite e da osteoporose é um espaço maravilhoso, um espaço onde a gente pode não só falar sobre a doença, o tratamento, o diagnóstico, mas também conversar com pessoas que passaram por essa travessia e estão aí, e estão bem, e são pessoas proativas, como a Nilma. Então, no segundo bloco, após você responder essa pergunta da doutora Wanda, Nilma, eu gostaria de fazer também algumas perguntas relacionadas à parte emocional, tá bom? Então, é um prazer, e um prazer enorme estar com esse pessoal todo nos assistindo. Podem mandar suas perguntas, vamos trocar aqui experiência. Muito bem, obrigada, Geralda. E você lembrou bem, nós podemos interagir com o público que está nos assistindo. E antes da Nilma nos contar um pouco mais sobre a vida dela antes da artrite reumatoide, eu quero dizer para todos vocês que durante esta semana e até o dia 22, nós convidamos vocês para entrarem no site do Grupar de Petrópolis, no YouTube, Facebook, Instagram, enfim, para participarem de todas as atividades do Instituto. Hoje foi inaugurada a exposição virtual de trabalhos do projeto Arte e Vida, que é uma oficina de reabilitação das pessoas portadoras de artrite, tanto a reabilitação física como a reabilitação emocional e social. Então, deixem de visitar essa exposição, que está muito bonita, foi elaborada com muito carinho, e para vocês verem as telas maravilhosas que as pessoas com artrite, elas desenvolveram, especialmente para essa exposição. Não importa se você tem pouco ou muito comprometimento da artrite. O importante nesse projeto Arte e Vida é realmente mostrar o quanto você pode se superar muitas vezes e superar principalmente as dificuldades da artrite reumatoide, né? Então, é um trabalho realmente que vale a pena e que nós damos a maior ênfase a esse tipo de trabalho, tá? Então, a gente conta com a presença de vocês na visita à galeria do Projeto Arte e Vida, no site do Grupage. Muito bem, Nilma. E você? Quem era você antes da artrite reumatoide? Vamos lá. Então, a Nilma era uma menina mineirinha, de família simples, e que tinha muitos sonhos. Sonho de estudar, sonho de percorrer o mundo, estudar, estudar, estudar. Então, fui caminhando, fui estudando, fiz magistério pelo Colégio Sagrado Coração de Jesus. Não descobri ali que não tenho talento para ensinar. A minha paciência é muito curtinha. Eu ensino 1, 2, 3, na quarta vez eu já não quero mais repetir a mesma coisa. Então, não tenho talento para ser professora. Então, fui para administração de empresa, ali eu me encontrei, tive uma oportunidade fantástica na minha vida, que eu agradeço a Deus até hoje pela oportunidade que eu tive, de entrar numa multinacional para fazer promoção de vendas, mas eu não vendia diretamente, eu apenas dirigia o grupo de vendedores. E lá eu aposentei. Foi uma experiência fantástica, um trabalho muito bonito e que eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Você já quer que eu passe para a segunda etapa da pergunta? Não. Você falou uma coisa muito interessante aí.
e lá eu aposentei. Você aposentou, então, muito nova, Nilma. É isso ou eu estou com a informação errada? Com que idade você aposentou? Eu comecei a trabalhar muito cedo, doutora Wanda. Nessa eu me aposentei com 45 anos. Perfeito. Mas aí eu ainda não tinha completado o tempo total de trabalho para aposentar. Aí é uma outra história. Então, você aposentou por doença, é isso? Sim. Ah! Está falhando o som, doutora. Ô, Nilma, você tem o diagnóstico há quanto tempo? Quando que você foi diagnosticada com artrite? Geralda, eu tive sintomas durante 12 anos sem artrite, sem diagnóstico. Em 94, o Dr. Roberto Hansa chegou aqui em Uberlândia, e aí uma amiga, Maria das Dores, chegou um médico aqui em Uberlândia, que ele é o doutor das dores. Vai lá que às vezes ele descobre o que você tem. Lá vou eu. Cheguei lá, doutor Roberto, boa tarde, contei minha história, falei dos sintomas, de tudo que eu já tinha percorrido. Ele, sem nenhum exame biológico, clínico, ele bateu o olho e falou, você tem artrite. Você tinha quantos anos? E aí começou quantos anos você tinha na época? Eu tinha, nessa época, eu tinha 29, 30 anos, por aí. Muito jovem, né? Muito jovem. Mas eu já tinha 12 anos. Os primeiros sintomas... Eu acho que seguro. Congelou um pouquinho. Está me ouvindo, Nilma? Sim, estou. Estou te ouvindo. Então, Nilma, você está estou ouvindo perfeitamente. Só pegando essa ponte, depois a doutora Wanda retoma, você consegue lembrar quais os sentimentos que permearam a sua mente quando você recebeu o diagnóstico de artrite reumatoide, Nilma? Geralda, foi um momento de muita agonia, de muita aflição, de incerteza. Então, como eu falei para a doutora Wanda, eu era uma menina cheia de sonhos. Eu queria ser destaque na empresa que eu trabalhava, eu queria ser a melhor entre os melhores. O pouco não me contentava. Então, quando eu tive esse diagnóstico e o doutor Roberto desenhou para mim o que era e o que era o meu futuro, eu fiquei muito assustada, muito insegura, com muita aflição mesmo naquele momento. Eu já tinha um filho, um casamento, uma família, me encheu de muita incerteza, de muita insegurança. Nilma, esse diagnóstico de artrite reumatoide, você está me ouvindo bem? Sim, estou. Ótimo. Então, esse diagnóstico de artrite reumatoide foi feito pelo Dr. Hansa em 94, e se eu entendi bem, você já tinha 12 anos de doença, é isso? Eu tinha 12 anos de sintoma, doutora Wanda, sem diagnóstico. Sim, perfeito. Então, eu já tinha 12 anos de doença. E você, quando chegou à frente do Dr. Roberto Hansa, você já chegou assim bastante comprometida pela doença ou não? Não, eu não tinha comprometimento quase nenhum como eu tenho. Eu tinha as articulações apenas muito inchada e muito inflamada e com muita dor, mas não tinha deformidade articular. Ah, perfeito. Agora, uma outra coisa, Nilma, a gente sabe, né, que hoje em dia o diagnóstico precoce de artrite reumatoide é a nossa bandeira, né? Evidentemente que quando os sintomas articulares aparecem, a população, a pessoa deve
assim, procurar logo um reumatologista. Mas, na verdade, não é isso que acontece, porque as pessoas fazem um link, articulação, ortopedia, não reumatologia. E isso, às vezes, atrasa muito o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento. E quando você se viu com o diagnóstico e à frente de um médico que de renome, como o Dr. Hansa, que é uma pessoa em nível internacional, um excelente amigo, excelente médico, excelente professor, conta para nós, como que foi essa sua aderência, digamos assim, ao tratamento que o Dr. Hansa prescreveu para você? Porque nós sabemos também que a falta de uma excelente aderência ao tratamento faz toda a diferença também na solução da doença. Sim, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa de muita disciplina, doutora Wanda. Então, desde sempre, eu sempre segui rigorosamente a prescrição do médico. Inclusive, há um trabalho que a gente trabalha muito na ARU, quanto à importância do paciente ser 100% comprometido com a prescrição do médico. Quando ele tiver alguma dúvida, ele volta lá, conversa com o médico. Hoje a gente fala da compartilhar, né? Todas as dúvidas dele, tudo por conta própria. Então, Nilma, nós estamos na Nilma, nós não estamos na Arura ainda, hein? Olha lá. Sigo rigorosamente as orientações. Agora, eu acredito que sequelas que eu tive porque a doença avançou muito durante 12 anos. Agora, Nilma, eu posso te interromper só para pegar esse gancho importantíssimo que você está falando. Por tudo que você falou até agora, a gente percebe que a artrite reumatoide ela vai além das dores articulares, não é? Você falou dos sentimentos, de quando você recebeu o diagnóstico, foi uma coisa muito sofrida para você, não é? Foi muito doloroso. Agora, na sua trajetória, na sua caminhada, você procurou apoio psicológico? Você chegou a buscar uma terapia? Você trabalhou a sua parte de saúde mental? Sim, Geralda. Naquele momento de muita angústia e de muita aflição e incerteza do meu futuro, eu busquei um acompanhamento psicológico e fui muito feliz com isso, porque eu não tive nenhum tipo de depressão. Então, eu aprendi a conviver de forma feliz, aspas, para essa felicidade, porque ninguém fica feliz porque sente dor o tempo todo, com alegria. É verdade. Apesar da artrite reumatoide, né? E trouxe para dentro da ARUR esse acompanhamento, porque como ele foi muito importante para mim, eu acredito que seja importante para todos os pacientes, então é por isso que a gente tem o acompanhamento psicoterápico dentro da instituição, para que os pacientes possam ter acesso. Eu escuto, Nilma, quase que sempre as pessoas relatarem que a maior dor é a dor da incompreensão. Você conseguiu apoio na tua família? A gente conhece, e não é por acaso que você está participando dessa live. Você foi uma pessoa que trabalhou, teve um diagnóstico muito demorado, não é? Demorou 12 anos para ser diagnosticada a sua doença. Mesmo assim, a sua vida continuou, você trabalhou, você casou, você teve filhos, tem neto, você até falou, fui muito bem, estou bem sucedida no meu casamento. Então, eu gostaria que você falasse em pequenas palavras, como é que foi esse apoio da sua família? Você foi apoiada? Você encontrou algum obstáculo, alguém que não entendesse essa sua dor? Por incrível que pareça, a única pessoa da minha família que nunca acreditou na minha dor foi a minha mãe.
Então, ela nunca acreditou. Ela falava comigo assim, minha filha, eu não consigo te enxergar doente. Você tem tanta energia, você tem tanto brilho, assim, que eu não consigo te enxergar doente. Talvez tenha sido essa desacreditação da minha mãe que me impulsionou para frente. Mas já o meu esposo, o meu filho, me encheram de mimo. Quando eu tinha dor, hoje, graças a Deus, eu tenho dor das sequelas, mas da doença não. Mas eu tive muito apoio dentro do meu lar, dentro da família que eu construí, tanto do meu filho, do meu esposo. Eu sempre digo a ele, a hora que você fica muito aborrecida, eu olho para trás e vejo o quão você foi parceiro. Então, a gente toma uma aguinha para empurrar. Mas foi isso. Eu encontrei a desacreditação. Desculpa, Nilma. Aliás, eu queria pedir, quando vocês não estiverem falando, por favor, fecha o microfone, porque está dando interferência. Mas deixa eu... eu vou até levantar aqui um pouquinho, doutora Wanda, que eu vou tentar descobrir aqui o que é que está fazendo esse ruído. Só um segundinho. Só fechar, o microfone, Geralda. Fecha, de falar. Ok, então, Nilma, você se sentiu relativamente bem, amparada e tudo, e por que dessa aposentadoria assim precoce? Foi compulsória essa aposentadoria sua? Foi a empresa que obrigou a aposentar? Como que foi isso? Conta um pouquinho, porque isso é um problema para muitos pacientes. Muitas pessoas se veem obrigadas a aposentar e outras que não querem se aposentar precocemente acabam aposentadas. Fala para nós como que foi esse processo de aposentadoria para nós. Doutora Wanda, esse processo de aposentadoria foi alguns anos depois do diagnóstico. Eu tive um pico de crise da artrite, né? A artrite ficou ativa de uma forma muito agressiva. Então, eu fui solicitado o afastamento por doença e eu fiquei mais ou menos uns 8 a 9 meses afastada. Eu não me lembro mais exatamente o tempo. Na última perícia que eu fiz no INSS, então, foi o próprio INSS que me disse, a senhora, a partir dessa data, está aposentada. Não foi solicitação da empresa, nem do meu médico, foi uma decisão da Previdência, que na época eu falei, não, daqui a pouco eu estou ótima, eu preciso trabalhar, eu gosto do meu trabalho, me sinto feliz trabalhando, eu estou passando por um momento. E aí o perito era uma junta médica que estava naquele momento, naquela sala, ele falou, a decisão não é da senhora, a decisão é dos peritos médicos e a decisão foi unânime, a senhora tem uma doença crônica, a senhora não vai ficar saudável nunca mais na vida da senhora. Aí, naquele momento, doutora Wanda, doutora Geraldo e todas as pessoas que estão me ouvindo, eu não sei o que doeu mais, se foi o diagnóstico que o doutor Roberto me fez e toda a explicação do que era a artrite reumatoide, ou se foi aquela sentença de incapacidade laboral. Porque eu nunca me senti incapaz. Eu acho que a pessoa é incapaz para o trabalho quando ela não responde cognitivamente pelas funções, pelas ações dela. Então, eu costumo dizer lá na rua, não peçam aposentadoria, porque você tem um diagnóstico de doença reumática. Você é capaz de fazer um monte de coisa, se não dentro daquela função da qual você está, mas dentro de outras funções. Então, isso me trouxe aí vou eu de novo buscar apoio psicológico, porque aquela sentença
de incapacidade, porque nem é essa palavra que a Previdência usa, eles falam, escreve lá na carteira profissional inválido para o trabalho, aquilo rasga a gente por dentro, viu, doutora Wanda, viu, Geralda? Doeu muito mais do que o diagnóstico. Uhum. Isso é uma polêmica mesmo, né? Porque nós que trabalhamos com a educação do paciente, a educação de saúde, a gente prima sempre pelo bem-estar do paciente, né? Seja o bem-estar social, o bem-estar familiar, o bem-estar laboral. E o nosso foco é sempre buscar a remissão da doença, né? Ou então a baixíssima atividade da doença, porque a remissão mesmo não é muito fácil da gente alcançar, né? Em torno só dos 20% das pessoas conseguem a remissão total. Mas hoje, com o diagnóstico cada vez mais precoce, a gente está alcançando esse nível de baixa atividade ou remissão de uma maneira mais frequente. Mas nós sempre procuramos não retirar o paciente do mercado de trabalho. A Geralda depois pode falar um pouquinho sobre esse trabalho que a gente desenvolve e não só não retirar do mercado de trabalho, como reinseri-lo novamente no mercado, mesmo que tenha que passar por uma reabilitação para ser alocado em outro setor, ou, enfim, adequar o trabalho àquela pessoa. Se ele trabalha no segundo andar com escada, muitas vezes tem problema nos membros inferiores, passa o setor para o andar térreo, assim mesmo a gente sugere nas escolas, né? E volta e meia eu estou mandando ofício para a escola para fazer essa alteração da turma e tal. Então, é muito ruim. Agora, por outro lado, Nilma, você recebeu isso como uma espada, né? Foi uma espada assim em cima de você que ainda tinha muita coisa a fazer no seu trabalho. Mas, por outro lado, nós temos pessoas que não têm tanto comprometimento da artrite. Às vezes você nem percebe que tem artrite, porque hoje em dia o diagnóstico precoce não leva a pessoa a nenhum tipo de limitação, muitas vezes, quanto menos deformidade, e as pessoas insistem de querer ficar aposentadas ou então em benefício ad eterno por conta da artrite e ainda ficam contra o perito que não dá esse benefício. Mas existe uma lei que a artrite reumatoide é uma doença incapacitante, etc. e tal, e que por isso muitas vezes a pessoa fica brigando para ser afastado do trabalho. Eu luto para que o paciente não saia do mercado de trabalho. Geralda, você quer falar um pouquinho sobre isso? O que você ouve dos pacientes? Eu acredito que existe uma crença de que a aposentadoria dá uma conotação de garantia, de que você, principalmente a gente vivendo num país de muita instabilidade financeira, uma série de questões que a gente sabe na área econômica e tal, então as pessoas elas se apegam a isso porque nós ouvimos desde muito cedo que o bom é você ter um dinheiro garantido. E você imagina uma pessoa que tem uma doença crônica, né? Então, por isso que é importante as pessoas participarem de uma associação, como nós temos, que é o Grupar de Petrópolis, a ARU, para que as pessoas sejam ensinadas, elas possam aprender, que elas, com a psicoeducação, com a educação em doenças reumáticas, elas possam desconstruir essa crença de que nós precisamos, né, precisamos tratar a doença. Não é isso. Nós, de um modo geral, trabalhamos com essa concepção de que nós precisamos ver a pessoa. Então,
uma crença que nós temos que desconstruir, não só do lado das pessoas com doenças reumáticas, mas também com os profissionais da saúde, para que, desde o diagnóstico, essa pessoa seja empoderada, para que ela se perceba que ela está com a doença, ela não é a doença. Muitas vezes ela tem artrite, sim, a gente sabe que é uma doença crônica, muito séria, muito severa, principalmente quando não tem um diagnóstico cedo, mas que a pessoa ela pode ser proativa, ela pode fazer tudo que ela sempre fez, claro, que muitas vezes de forma diferente. Eu recebo muitas pessoas que trabalham na indústria, que faz uso de máquinas para trabalhar em costuras, etc., e muitas vezes elas não precisam sair do trabalho. Elas têm que ser readaptadas ao trabalho. Então, eu entendo que falta um pouco esse viés da educação da pessoa, né, com relação ao que ela pode e o que não pode fazer. Né? Nós não fazemos uma apologia contrária ao benefício nem à aposentadoria. Nós olhamos sempre o lado da pessoa, mas nós sabemos que existe uma pressa muito grande de algumas pessoas com relação ao benefício da aposentadoria. E isso é o nosso papel, é trabalhar a pessoa, é acolher para que ela seja produtiva, para que ela esteja bem, para que ela trabalhe, para que ela se sinta bem em todos os aspectos. Geralda, e na verdade não é só a parte laboral, né? Claro. É importante que a gente trabalhe a família também dessa, né, dessa pessoa. Porque a gente, quando o médico, né, pensa só na doença, ele está falhando, ele está deixando alguns pontos muito importantes do tratamento dessa pessoa. Então, quando a gente olha como um todo, olha a saúde social, olha a saúde emocional, quando nós fazemos um pequeno inventário da saúde sexual, da saúde espiritual desse paciente, nós podemos oferecer muito mais acolhimento para essa pessoa, né? E porque nós temos que tratar a pessoa e não a doença somente. Então, isso é importante. Isso é muito importante. E outra coisa, quando nós estamos recebendo aqui alguns comentários, então, muito interessante que tem uma pessoa que me parece bastante comprometida, já fez algumas cirurgias pela artrite reumatoide, e ela disse que nunca se sentiu amparada, porque ela nunca conheceu ninguém que tivesse uma artrite bastante importante ou que levasse a algum comprometimento mais sério. Eu não sei de qual cidade é a pessoa, mas a gente que procure um grupo, né, uma associação de pacientes, ou na sua cidade ou em alguma cidade próxima, porque hoje em dia nós temos vários grupos de pacientes no Brasil inteiro, grupos muito bem elaborados, grupos que podem apoiar, podem orientar, então, de forma que essa pessoa que nos escreveu isso, é o nosso conselho, que você procure realmente um grupo de apoio próximo da sua cidade, né? E temos também aqui uma outra paciente que ela disse que foi tratada com uma durante 4 anos, até que ela chegou na mão do reumatologista e estava com 98% de comprometimento de todas as suas articulações. E ela diz mais, que ela é aposentada por tempo mesmo de contribuição, mas que continua trabalhando graças ao tratamento que ela está fazendo. Então, vocês vejam que interessante, né? Ela ficou com um diagnóstico errado,
E depois ela teve, então, com o médico dela, o diagnóstico certo, e entrou num tratamento. Então, ela tem uma aposentadoria de direito, ela tinha direito, não foi pela doença, e ela continua trabalhando. Ela tem artrite, ela está se tratando e continua trabalhando. Então, é uma pessoa ativa, uma pessoa que está não só o trabalho cognitivo, mas ela tem situação física para encarar esse trabalho, né? Isso é muito importante. E eu quero dizer mais, quando a gente acolhe o paciente do ponto de vista assim, geral, vendo todos os tipos de saúde que nós devemos ter, o paciente evolui melhor. Ele se sente acolhido. A relação médico-paciente, a relação psicólogo-paciente, a relação profissional da saúde-paciente, ela fica melhor. Ela se cria uma ligação de confiança e, por isso mesmo, então, a tendência é esse paciente evoluir. Mas, Geralda, eu sei que você atende muito paciente com artrite reumatoide. E quais são, assim, as queixas mais comuns? Você colocaria para nós, pelo menos, no máximo, umas 3 queixas que você ouve, assim, com mais frequência? Porque, profissionais da saúde que estão nos assistindo, né? De um modo geral, nós ouvimos, eu costumo acreditar, né? Eu acredito no que a pessoa traz como queixa principal, e uma das primeiras, de um modo geral, é a síndrome da fadiga crônica, que eu até gostaria, né, que a Nilma falasse um pouquinho sobre isso. Eu tenho 2 perguntas para a Nilma. Primeiro, é saber sobre a síndrome da fadiga crônica, Nilma, se é constante assim na sua vida, porque é um dos sinais, é um dos sintomas que eu escuto, geralmente, logo no início das primeiras sessões de uma pessoa com artrite reumatoide. Nós sabemos que a síndrome da fadiga crônica não é exclusiva da artrite, mas eu gostaria, Nilma, que você colocasse assim, depois eu vou falar outros sinais que posso pontuar, que eu escuto das pessoas com artrite, mas eu gostaria que a Nilma colocasse. Nilma, como é que você... Antes da Nilma responder, então, complementa, Geralda. Tá. A primeira queixa... A primeira sim, de uma maneira em geral. De um modo geral, quando a pessoa chega, no princípio, que ela foi encaminhada, porque ela está naquele desespero em busca do tratamento, ela vem com aquele sentimento de negação, de medo, raiva, ansiedade. Mas quando ela começa a participar do grupo e começa a entender pela psicoeducação o que é a doença, ela começa a aceitar. Esse é um caminho, né? Mas, de um modo geral, essas pessoas elas vêm muito carregadas de uma ansiedade, de um medo, o medo do desconhecido, o medo de não ser aceita. E isso é um processo. Na verdade, a gente diz, vamos quebrar esse ciclo da dor, mas eu estou falando aqui da dor emocional, que, como a Nilma falou, é uma dor árdua, de incompreensão, muitas vezes de falta de acolhimento, de alguém que possa dizer, olha, realmente a dor, ela existe, mas você pode ser mais forte do que essa dor, você pode dar continuidade à sua vida. Então, de um modo geral, é isso. Muitas vezes, quando a pessoa não se permite a falar dessa dor, não é? Ela pode chegar a uma depressão. Quando a pessoa não... Doutora Geralda, e o terceiro sintoma? Não, então, eu falei a síndrome, eu falei, a terceiro é a depressão. A depressão, né, a ansiedade, medo, desesperança, esses sentimentos são iniciais. De um modo geral, quando chega também pessoas já em estado de depressão. Mas, de um modo geral, as pessoas com artrite, elas vêm com essa insegurança muito grande, com medo do desconhecido. Em princípio, é uma ansiedade muito grande, é a síndrome da fadiga crônica e
A terceira, que eu considero às vezes muito mais grave, é a depressão. Eu tenho recebido muita gente com depressão. Perfeito, então. É isso que a gente percebe mesmo, né? O paciente, ele começa com uma tristeza muito grande, essa tristeza vai ficando maior e acaba, às vezes, evoluindo para a depressão. Nilma, você quer responder, por favor, a pergunta da Geralda a respeito desse cansaço, dessa fadiga constante, né? Sim, é uma realidade minha também, doutora Wanda e doutora Geralda. Às vezes eu comento aqui em casa mais com meu esposo, porque às vezes eu nem chateio muito meu filho, minha nora, com os meus problemas de dor, minha neta menos ainda. Mas às vezes eu falo com o Tarcísio, Tarcísio, eu estou com um cansaço que ele é incompatível com as atividades que eu fiz hoje. É um cansaço excessivo se comparado com as tarefas do dia. Então, a própria artrite, ela desenha essa fadiga. Acho que faz parte, a senhora, enquanto médica, né, especialista, reumatologista, a senhora pode dizer com mais exatidão se a fadiga é um braço da artrite reumatoide, porque eu sinto isso diariamente. Agora, a Geralda... É interessante isso, porque nós damos muita importância a esse sintoma, o cansaço, a fadiga. Porque o paciente, ele, quando está estabilizado, ele tem uma vida ativa. Se ele tem limitação funcional, limitação das articulações, isso é uma coisa. Outra coisa é o paciente que, muitas vezes, apesar da limitação, ele pode fazer ginástica, ele pode fazer pilates, pode fazer exercício físico e não ter esse cansaço. E qual é a importância que a gente dá para o cansaço? Quando um paciente chega e diz, olha, eu estou bem, eu quase não sinto dor articular, mas eu tenho muito cansaço. A gente parte para investigar, porque provavelmente essa pessoa ele está evoluindo para uma crise. Então, quando você diz que sente esse cansaço todo dia, isso já me preocupou. Então, você tem que comentar isso com o doutor Roberto. Doutor Roberto, diga para ele, o que está acontecendo comigo? O senhor pode me ajudar? Porque eu estou sentindo esse cansaço todo dia. Pode ser que você esteja fazendo, trabalhando além daquilo que o seu corpo permite, por exemplo. Nós sabemos, conhecemos você, sabemos que você é extremamente ativa, principalmente porque você gerencia uma instituição grande aí em Uberlândia e a gente sabe que você tem muito trabalho. Mas esse trabalho tem que ter um limite, ele tem que ter horário, ele não pode ser full time, ele pode ser 24 horas por dia para você não entrar nesse cansaço. Esse cansaço é diferente do cansaço da doença. Então, de forma que eu não sou psicóloga, ela está aqui na nossa frente, né, Geralda? Mas eu diria a você para começar a pensar e ouvir o seu corpo. A saber aquilo que o que você está fazendo para que o seu corpo reaja dessa maneira. Isso é importante, a Geralda depois pode comentar um pouco mais sobre isso. Mas o cansaço frequente, o cansaço não proporcional ao trabalho, ele tem que ser relatado para o médico, porque isso, para nós, é um sintoma da maior importância, porque pode ser que uma crise da artrite esteja a caminho, entendeu? Então, isso é muito preocupante. Não é para regalar os olhos, não, viu, Nilma? Mas é para você ficar atenta
a esse sintoma, é o que a gente diz. Sempre a gente está perguntando para o paciente se sente cansaço, etc. e tal. Isso é muito importante. Você quer falar alguma coisa? Não, então, é importante, eu acho até importante a gente explicar, porque justamente, como tem muita gente assistindo, Isso. E é importante a gente até frisar que síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, e que não está apenas relacionado às doenças crônicas, físicas, mas também às ligadas à parte mental. E que fadiga crônica não significa que é cansaço. Muita gente confunde com a fadiga com, olha, agora você está cansado, você está com essa fadiga, é falta de repouso. Na verdade, não é falta de repouso. A fadiga é algo que, mesmo você com a melhor cama, com o melhor sofá, o melhor ambiente para você repousar, você se sente desconfortável. Então, por isso que é bom investigar, é importantíssimo. Agora, então, que nós estamos vivendo esse período aí de pandemia, eu tenho recebido diariamente pessoas, tanto online, que eu estou fazendo atendimento online, quanto presencial, pessoas com fadiga crônica. E, não, de um modo geral, é particularizar a pessoa, é ouvir, é dar espaço para que essa pessoa fale da vida, para que ela desgaste esse conteúdo de inquietação que existe dentro dela. Porque essa fadiga crônica, ela tem lugar. Por isso que eu perguntei para a Nilma, porque eu gostaria de saber justamente isso. É uma das perguntas que eu faço muitas vezes às pessoas que procuram atendimento. Quem chegou primeiro, foi a depressão ou a dor? Não é? E as pessoas, mas como assim? Então, é através dessas provocações, dessas reflexões, que as pessoas vão se assim, identificando os sintomas, elas vão percebendo aquilo que elas estão sentindo. E muitas vezes, na fadiga crônica, dependendo da vida dessa pessoa, do contexto de situação em que ela está inserida, é importante indicar o exercício, motivar o exercício, nunca dizer que tipo de exercício a pessoa precisa fazer. Às vezes, a atividade física vai diminuir imensamente essa fadiga, mas isso não é uma receita para todas as pessoas. Tem que se falar. Falar de fadiga crônica é importante, falar com seu médico, falar com o terapeuta, valorize, porque eu, como terapeuta, eu considero um dos sérios problemas que afeta o ser humano. Nesse contexto de dores crônicas, de artrite, como nós estamos falando, e também quando nós passamos por algum grande impacto na vida emocional. Geralda, nós trabalhamos no Instituto, né, Grupar de Petrópolis, muito com essa parte, tentando tirar todas essas possibilidades, né, a respeito do cansaço, não só do cansaço, muitas vezes é dor mesmo, é aquela dor, está doendo o corpo todo, né? Como os pacientes referem, as pessoas referem, nem só os pacientes, as pessoas. Então, a gente trabalha com biodança, a gente trabalha com meditação. Hoje em dia, está se dando muita importância, inclusive isso vai ser de uma mesa redonda no Congresso Brasileiro de Reumatologia, e a gente está trabalhando muito com a medicina integrativa. E como você aqui coordena essa parte da medicina integrativa no Gropardi, você poderia falar assim, dos benefícios da gente ter todas essas modalidades de tratamento? Sim, claro. Olha, eu vou começar pela meditação, porque, na verdade, eu sou apaixonada pela meditação. Eu entendo que nós, não só porque trabalhamos numa associação de portadores de doenças reumáticas, mas todos nós precisamos
usar a nossa inteligência emocional. Nunca se falou tanto de saúde mental como agora. Que bom que nós agora estamos aí, as pessoas estão descobrindo que tem uma mente, que tem um cérebro e estão valorizando isso. Então, nós temos que pensar nessa inteligência intrapessoal, que é justamente esse mergulho com você, com seu autoconhecimento. Nós vivemos num momento de liquidez. O pós-modernismo trouxe isso. As pessoas julgavam que tudo isso estava acontecendo por falta de tempo. Isso foi desconstruído. Na verdade, o que eu entendo que estava passando era esse mergulho, né? Do autoconhecimento, de você parar, de você fazer uma pausa na sua vida e se perceber, porque muitas vezes a gente termina o dia, a gente para e só percebe que está terminando o dia porque o sol se foi, mas não percebe que você está ali presente. E isso é muito importante, principalmente quem vive o dia inteiro com tendo que lidar com o controle de medicação, de tratamento, com suas dores físicas e emocionais. Você imagina o quanto a meditação ajuda essa pessoa, permite essa pessoa esse autoconhecimento. Um momento dela com o corpo, um momento dela com a mente, um momento em que ela vai percebendo as sensações da sua mente e do seu corpo com relação àquilo que ela está sentindo. Então, é muito importante, a gente tem tido muito sucesso com a oficina de meditação, a biodança também, porque nós trabalhamos com expressão, agora a gente parou um pouco, mas vamos continuar logo em seguida, né? A gente está com a associação funcionando várias outras oficinas, mas também é um trabalho de expressão mental, corporal, que ajuda demais, porque nós sabemos, a Nilma pode também depois falar sobre isso, o quanto a artrite, ela limita, ela traz a pessoa para o seu ínter, né? A pessoa fica fechadinha, às vezes se protegendo, não é que ela queira mudar a postura, mas é porque ela precisa proteger as suas articulações. E como nós falamos, a artrite ela vai além, né, das articulações, nós precisamos também preservar a nossa mente, não é, Nilma? Nós também precisamos sorrir mais, nós precisamos aprender a resgatar de nós a alegria. Hoje, por exemplo, hoje é o dia das crianças, nós precisamos resgatar essa criança que está dentro de nós precisamos brincar mais, sorrir, falar, porque isso dá condição de sujeito para a pessoa. Quando a gente fala, a gente aproxima, não só com a nossa parte verbal, nós falamos também com toque, nós falamos com a presença, e muitas vezes é um remédio, não é, Nilma? Quantas vezes nós curamos o outro com a nossa presença, com o nosso discurso, e muitas vezes não só o discurso externo, mas o discurso interno também. Dizer a pessoa perceber que ela sabe que tem uma âncora ali, que tem uma pessoa que possa acolher. Eu vejo o Instituto Grupage como uma âncora para muita gente, porque as pessoas chegam ali, muitas vezes, elas não vêm nem buscando um profissional, ela vem buscando ali o espaço. Ela sabe que tem um lugar que ela pode ficar quietinha, mas ela também pode dançar, mas ela pode cantar, ela pode ouvir, ela pode falar, né? E eu gostaria, Nilma, que você falasse um pouquinho dessa sensação de ser você, apesar da artrite, não é? Dessa alegria que você passa para as pessoas, desse acolhimento que você passa para as pessoas nessa associação que você tem. Então, Geralda, com a sua fala, parece que eu estava me sentindo lá dentro acolhendo, abraçando, afagando. Como você disse, às vezes um afago, um abraço, às vezes até o silêncio, ele abraça mais do que muitas palavras. Então, eu tenho a experiência de vários pacientes, que eles têm 2 tempos na vida, antes e depois da ARUA.
Tem paciente que fala assim, eu entrei esse portão, é a última alternativa que eu buscaria. Era o fim da linha para mim. E aqui dentro dessa unidade eu encontrei a vontade de viver de novo. Então, a nossa equipe ela é toda voltada para o acolhimento, para o amparo, para o afago, sem deixar de dar muita qualidade a todas as terapias que a gente desenvolve dentro da nossa unidade. Mas, como você muito bem colocou, as pessoas com uma doença crônica, ela tem muita necessidade do amparo, do acolhimento, do afago, da compreensão, da partilha, do eu estou junto. Isso é muito importante, porque em certos momentos, aqui que você colocou muito bem colocado, a vontade de ficar num cantinho, às vezes as limitações são tão grandes que a gente se sente realmente, para certas atividades, incapaz de realizá-las. Eu que tenho muitas sequelas, eu às vezes me sinto incapaz de executar algumas tarefas. Então, nesses momentos, dá uma angústia, dá uma vontade de ficar quietinha no canto e falar, deixa o tempo passar. Mas a Nilma desabrocha, assim, sabe, com um furor muito grande, que não tem paciência de ficar quietinha, e vai à luta. E aí conversa com umas pessoas maravilhosas como você, eu tenho o Hansa, que é um apoio fantástico, eu tenho a Wanda, que eu recorro, que eu tenho a liberdade de recorrer a ela, tem uma equipe de reumatologia muito grande que dá todo o suporte para a nossa instituição. Então, assim, o suporte psicoterápico, clínico, não nos falta, graças a Deus. Eu acho que isso dá uma estrutura, dá uma sensação de amparo, uma sensação de que realmente nós estamos muito bem cuidados, muito bem amparados, todos os pacientes. E é isso que você muito bem colocou. A atividade regenera, dá vida nova. E é importante, né, Nilma, a gente entender que existe também uma crença que o reumatologista ele vai tratar só doenças de idosos, que reumatismo é uma doença de velhos. Isso é uma coisa que a gente tem que desconstruir, né, Nilma, essa crença. E falar mais sobre isso. É super importante. E que é importante a pessoa trabalhar com uma equipe interdisciplinar, com nutricionista, com a psicologia, com a parte de reumatologia, com a fisioterapia. Eu acho, assim, de extrema importância, né, a gente trabalhar. Isso fica muito mais fácil reabilitar a pessoa. Isso, Geralda e Nilma, não tem a menor dúvida de que isso é verdadeiro. Hoje em dia, a medicina de excelência, ela é medicina de equipe, né? Por isso que quando a gente fala na relação médico-paciente, a gente começa dizendo que hoje em dia, o paciente, a gente percebe, a pessoa é picotada, como a gente diz. E até mesmo, sem saber, o próprio paciente, a própria pessoa, toma esse tipo de iniciativa. Se ela sente qualquer coisa no estômago, ela não vai se reportar ao seu médico, ao seu reumatologista. Ela já vai para um gastroenterologista. Aí, se ela sente uma tosse assim, 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 ou uma arritmia e tal, aí ela esquece, ou não é passado para essa pessoa que o reumatologista é um clínico em potencial. E, teoricamente, deve ser o maestro da sua saúde. Porque, muitas vezes, uma tosse crônica, uma tosse persistente, desculpe, pode ser manifestação, um evento adverso de uma medicação que o reumatologista prescreveu. A arritmia pode ser evento adverso do uso do metotrexato, por exemplo, que é uma medicação que a gente não passa um dia sem prescrever. Então, de forma que é tocado nesse assunto, aqui vai uma sugestão
Você que tem artrite reumatoide, você que faz uso de medicações extremamente importantes, como imunossupressores, imunobiológicos, qualquer coisa que você sinta, se reporte ao seu médico, porque ele pode resolver sem ter interferência de tantas outras pessoas cuidando da sua saúde e que muitas vezes não se conversam. Então, não se conversando, às vezes o paciente fica perdido. Então, isso é importante, que tenha uma equipe interdisciplinar, uma equipe multidisciplinar, certo? Em prol desse paciente. Mas, como a gente falou de medicina integrativa, você citou, inclusive, a nutricionista, nós vamos ter, se eu não me engano, amanhã, dia 13, não, hoje mesmo, né? Já foi ao ar, desculpe, um momentinho só. No site do Grupage, a oficina Saboroso. É uma oficina de alimentos anti-inflamatórios e também vamos ter a oficina, nesse projeto Saboroso, de alimentação rica em cálcio. Então, isso é muito importante, né? E também é importante a parte toda de exercício, de reabilitação desse paciente, reabilitação física e reabilitação emocional, social e familiar. Eu friso isso porque, para nós que lidamos com gente, não só com a doença, lidamos com pessoas, a gente vê muitas vezes incompreensão dentro da família, né? E o abandono mesmo dessa pessoa, e isso dói mais, como a Nilma falou, do que a própria doença, né? Quando a gente consegue resolver esse entrave, a doença por si só começa a evoluir bem. Mas, Nilma, hoje eu percebo você uma pessoa mais confiante, uma pessoa mais bonita, uma pessoa diferente da Nilma que eu conheci talvez há 10 anos atrás, entendeu? Isso se dá apenas, eu tenho certeza que isso, aliás, não ocorre só por conta do tratamento bem feito que você tem da artrite reumatoide. O que mudou em você nesses últimos anos para nós termos essa impressão de uma mulher proativa, de uma mulher que está aí à frente de tudo e de todos, apesar da artrite, uma mulher mais bonita, uma mulher que está empoderada. Então, eu gostaria de saber o que foi que mudou, qual foi o momento que você percebeu que deveria mudar. Doutora Wanda, eu era uma pessoa, há uns 10 anos atrás, que eu sempre colocava o outro adiante de mim. E aí eu cheguei num amadurecimento e conversas com as psicólogas, as terapias que transformam pessoas, transformam sentimentos e atitudes. Eu comecei a descobrir que a Nilma existe, que a Nilma gosta de se aprontar, que a Nilma gosta de se perfumar, ela quer se olhar no espelho e falar, mas tá gatinha hoje, hein? Eu gosto até das minhas rugas, doutora Wanda. Então, eu não olho no espelho e falo, mas você tá uma CC. Hoje, eu olho com muito mais amor para mim. Hoje, eu tenho mais cuidado comigo. Primeiro, depois eu cuido do outro. E assim, acho que foi isso que me fez revelar essa mulher nova que percebeu. Você consegue lembrar, né, quando essa mudança... Desculpa, mesmo... Nilma, desculpa, mas eu tenho que te interromper. Você consegue
lembrar quando, porque isso vai ajudar muita gente. Essa tua autoestima tão assim bacana, isso aconteceu quando? Foi quando você descobriu, né? Nós sabemos. Eu já te conheci já à frente Não, você estava iniciando, não era com a Aru? Então, você lembra quando isso aconteceu, que você se despertou, se olhou e disse assim, peraí, eu existo, eu me amo, olha que linda que eu sou. Você lembra em que momento da sua vida isso aconteceu? Ô, Geralda, por incrível que pareça, eu estava na casa da minha mãe e uma vizinha dela, ela fez uma crítica tão destrutiva da minha pessoa que eu falei, mas eu não sou isso que ela descreveu, que ela sugeriu. Não é que ela descreveu, ela sugeriu. Ela falou para mim assim, com todas as letras, se eu tivesse uma doença como essa sua, eu pedi a Deus para morrer. Eu olhei nela, ainda bem que você não tem, né? Porque senão você já tinha feito a vala. Porque tem hora que eu sou mal criada, vocês já me conhecem. Então, naquele momento, eu olhei no espelho e falei assim, bom, será que eu estou muito largada? Será que eu estou muito descabelada? Que eu estou, assim, tão esfarrapada? Que eu estou no ponto de pedir a Deus para morrer? Aí, então, eu comecei a me olhar. Aí eu comecei a me transformar. E aí eu comecei a me valorizar mais e mostrar Ô, Nilma, eu posso até para as pessoas quem de fato sou eu. Você me fez lembrar um depoimento de uma nossa associada, que ela tem artrite há muitos anos e ela anda com muita dificuldade. Mas ela participa do projeto Arte e Vida e ela vai de ônibus até o projeto. E ela um dia chegou na oficina e falou assim, olha, eu estava no ônibus com muita dificuldade, com toda a educação que ela faz, ela cumprimenta o motorista, e as pessoas precisam ajudar, porque realmente ela não tem condições de parar, sentar, aquela coisa toda. Ela tem realmente muitas limitações. E um dia uma pessoa, uma passageira falou assim para ela, olha, eu conheço a sua família e vou entrar em contato com o conselho do idoso, porque a senhora não pode estar aqui nessa condição. Aí ela virou, não só para essa senhora, mas para as pessoas que estavam presentes, e disse assim, mas, gente, vocês sabiam que eu sou uma artista? Que eu vou para a minha aula de pintura? Que eu pinto? Que eu vendo quadros? Que eu faço macramê? Ela não discutiu, eu achei brilhante, porque simplesmente ela falou da experiência dela. Ela disse o que ela estava fazendo ali naquele ônibus. Ela não discutiu, ela disse, olha, eu senti muita vontade, mas eu sou uma pessoa que eu já trabalho a minha parte, né, emocional há muitos anos. Ela é uma das primeiras frequentadoras do Instituto, desde há 20 anos que ela participa da associação. Então, é isso que você falou, é tudo isso que você falou. Quando você começa a se empoderar, você trabalha a sua autoestima. Quando você começa a separar a pessoa da doença, você diz assim, espera aí, eu não estou doente, eu estou doente. Você não nasceu com artrite, mas mesmo que tivesse nascido, fosse diagnosticada logo ali, mas você não pode, as pessoas têm que saber que, apesar de qualquer doença que exista na nossa vida, nós somos muito mais do que isso. Nós criamos, muitas vezes, muito mais força quando nós recebemos um diagnóstico e nós conseguimos trocar justamente o problema por desafio, e a gente diz, olha, esse é mais um desafio na minha vida, eu vou conseguir fazer tudo isso, e o sabor é maior. E no dia que essa pessoa chegou na oficina, eu lembro que eu levantei, eu aplaudi de pé e dei os parabéns, falei, isso mesmo, a senhora tem que vir, se tem condições, se é isso que a senhora pode fazer, não tem como a senhora encontrar outro meio de transporte, venha assim de ônibus e fale-se para essas pessoas que estão ali. Essa pessoa que falou com ela, essa passageira, desceu e foi comprovar. E foi no Instituto comprovar se era verdade o que ela estava fazendo. Então, ela dá esse depoimento nas aulas,
nos momentos em que a gente convida para ela falar, e é uma coisa muito bonita. Por isso, Nilma, que eu digo, quando a gente começa a fazer um trabalho como esse, vocês são anjos, né? Vocês são anjos que estão aí de uma asa só, né? Acolhendo as pessoas, segurando e mostrando que, na verdade, que essas pessoas têm uma porta que elas podem entrar e elas podem modificar essa parte interna delas todos os dias. Isso aí, Geralda. Agora você veja que é uma questão também de você ter sabedoria, né? De você ser resiliente. É verdade. Porque, veja bem, foi um comentário que a Nilma falou aí, um comentário extremamente deselegante, né? Mas o que a Nilma fez com isso? Né? Ela poderia ter ido para casa, chorado as pitangas todas, etc., mas não. Esse comentário extremamente deselegante foi a mola mestra. Talvez Nilma precisasse mesmo ouvir isso para fazer a mudança. Ela está sorrindo aí, então é sinal de que eu consegui atingir exatamente o que, né, lá no fundinho da Nilma. Às vezes as pessoas precisam ouvir determinadas coisas para dar aquele clique. E isso eu não estou fazendo apologia para deselegante, a pessoa ser rude, nada disso, viu, gente? Mas é que é a questão de você parar e pensar exatamente naquilo que você ouviu, mesmo antes de responder ou coisa parecida, né? Mas nós estamos seguindo, né, caminhando para o final da nossa sala de conversa aqui, que está muito gostosa. E antes de nós entrarmos na reta final, eu quero passar para vocês algumas atividades dessa semana do Instituto Grupar de Petrópolis, nessa semana de conscientização da artrite e da osteoporose. Essa semana, basicamente, vamos falar só de artrite reumatoide, semana que vem de osteoporose. Então, essa semana, no site, nós já falamos sobre a oficina Saboroso de alimentação anti-inflamatória, e amanhã nós teremos uma palestra educativa com a Tamires Bergosini, e que ela vai nos falar sobre a visão geral sobre a artrite reumatoide, sobre a doença artrite reumatoide. Para vocês não ficarem muito cansados também da Geralda, de mim, né? Então, de forma que teremos também no site exercícios para alongamento. Teremos essa semana, no dia 15, outra palestra sobre mitos e verdades sobre artrite reumatoide, porque tem muito mito, né? E esses mitos bloqueiam muitas vezes o paciente, ou o acesso do paciente. Então, de forma que nós temos muita coisa acontecendo no site do grupardepetrópolis.com. Mas, Nilma, nós estamos te explorando muito hoje, Nilma? Hein? Não, doutora Wanda, está um papo muito descontraído, está bem gostoso. Eu quero só uma parte na fala da Geralda. Geralda, eu tive o prazer e o privilégio de conhecer aquela delícia da paciente que você mencionou. Ela realmente é tudo que você falou e mais alguma coisa. O Grupar de Petrópolis está de parabéns e que ela seja um exemplo do trabalho que vocês realizam. Ela é uma delícia de pessoa. Mas, Nilma, a gente vê que, e hoje em dia estão surgindo, até bem pouco tempo atrás, né, uns 10 anos atrás, nós não tínhamos tantas associações de pacientes no Brasil. A nossa, ano que vem, comemorará 20 anos já, né, por incrível que pareça. E quando nós fundamos o Grupar de Petrópolis, que hoje é um instituto, né,
né, tanto da parte educativa quanto assistencial, o trabalho de advocacy, o trabalho todo que a gente chama de recreativo, mas é um recreativo educacional e de reabilitação. Tinham poucas associações, hoje nós temos muitas, mas eu gostaria que você nos dissesse o que motivou você a fundar, porque, se eu não me engano, você é a fundadora da ARUR, né? Mas o que motivou você a fundar uma associação? Se você pudesse resumir numa frase o que foi que motivou você a fundar. Doutora Wanda, o que me motivou a fundar a ARUR, acho que é um pouquinho complexo para falar numa frase. Eu participei de um grupo multidisciplinar de atenção ao paciente com artrite reumatoide. O resultado foi tão fantástico que, naquele momento, aquele pequeno grupo de pacientes, dentre eles eu estava, nós resolvemos criar a ARUR. A universidade. Foi na Universidade Federal de Uberlândia, um grupo multidisciplinar, foi um projeto que eles fizeram, né? E aí a gente não queria que encerrasse naquele momento. Aquela qualidade de vida que nós adquirimos de ter participado por um período tão curto, a gente queria estender isso para a vida inteira e que se fosse estendido a todos os pacientes reumáticos, se a gente pudesse, tivesse capacidade financeira e espaço para atender, a gente gostaria de atender a todos. Muito bem. Isso foi quando, Nilma, que foi fundada a ARUR? A ARUR foi fundada em 1996. 1996? Olha! Sim, ano que vem a gente faz bodas. Ano que vem a gente está fazendo bodas. É isso aí, muito bem. Então, são 2 comemorações, né? Vamos ver se o SARS-CoV-2, entendeu? Permite, né, que a gente faça a comemoração dos 20 anos e dos 25 anos, né? 20 anos do Grupagem, 25 anos da ARUR, porque comemoração online é bom, mas não tem o mesmo aperitivo, né? Não tem o calor, né, doutora Wanda? Mas vamos ver, vamos deixar a vida nos levar e vamos ver o que vai acontecer. Mas, então, a ARUR foi fundada em 1996, e como você definiria a trajetória, a linha do tempo? Qual foi, assim, de uma maneira bem resumida? Nós estamos chegando ao finalzinho da nossa sala de conversa, e nessa linha do tempo desses 25 anos, 24 anos, você poderia resumir para nós? Foi um grande aprendizado, doutora Wanda. Um grande aprendizado das doenças reumáticas, enquanto pessoa, enquanto paciente. Na verdade, Nilma, a gente sabe que gerenciar uma instituição de paciente de uma forma séria, isso não basta só a gente querer, né? A gente sabe que tem muito estudo nessa história toda, né? Eu me vi tendo que, um dia, há 5 anos depois que nós fundamos o Grupagem, eu vi que a instituição estava crescendo e eu precisava estudar uma coisa algo assim que eu nunca tinha pensado de estudar, que é o curso de gerenciamento no terceiro setor. Então, uma instituição sem fins lucrativos, né, é uma instituição do terceiro setor e que tem legislação própria. Então, é importante que os nossos participantes, né, entendam que uma associação de pacientes não é apenas uma reunião de pacientes, não é para se tomar chá,
apenas, não é para... É algo extremamente sério. Nós temos uma legislação própria do terceiro setor, nós temos que prestar contas assim de cada centavo que entra ou que sai da instituição. E quando eu me vi fazendo o primeiro curso, isso em 2006, se eu não estou... 2006, quando eu me vi fazendo o primeiro curso de gestão no terceiro setor, eu falei, mas quem diria que eu um dia estaria sentado nessa cadeira fazendo um curso desse. Mas foi desafiador. E eu imagino que para você também, nós já estivemos juntas em algumas ocasiões, a Geralda também, que sempre tem a mesma formação de gestão que nós temos. Então, de forma que é algo muito sério e é algo desafiador, e mais desafiador foi esse ano de 2020 para todos nós, né? Porque nós estávamos muito habituados no perfil presencial e tivemos que nos acostumar no perfil online, né? Mais outro curso que eu tive que fazer, eu acho que a minha vida inteira eu vou ser residente, ou seja, eu vou estudar, eu só vou parar de estudar quando não der mais, entendeu? Então, de forma que eu tenho que estudar tudo isso, como faz uma palestra online, como se grava uma palestra online para Congresso Nacional, Internacional, uma sala de conversa, tudo isso é muito novo para mim, entendeu? Tudo isso é muito novo e desafiador. Mas nós gostamos de desafio, não é, Geralda? Tenho a impressão que nós fazemos uma dupla dinâmica porque a gente tem sempre um desafio. Eu acho que, como eu costumo muitas vezes dizer, o último degrau da escada de um projeto é o primeiro degrau da escada de um novo projeto, né? E é essa mola mestre, é essa mola que nos impulsiona aí a favor dos pacientes. Bem, nós temos 5 minutos apenas, e a arte de bem viver com artrite reumatoide, Nilma, como que é isso? Me diga em pouquíssimas palavras, se você puder ser sucinta, entende? Como é a arte de bem viver com artrite reumatoide? Doutora Wanda, na minha opinião, a arte de viver bem com a artrite reumatoide é ter um diálogo muito franco com o médico, com o meu médico, com o médico do paciente, seguir rigorosamente a prescrição dele, e ter uma qualidade de vida, buscar uma qualidade de vida adequada, alimentação, enfim. Não é fácil a arte de viver bem com a artrite reumatoide. É necessário um comprometimento muito grande do paciente, senão ele não vai conseguir. Só ter um bom e excelente médico não basta. É preciso ser excelente paciente também. Muito bem. Falou e disse. Eu já vi que você assimilou bem os cursos de educação em saúde que nós ministramos aí em Uberlândia, viu? Estou gostando desse... Nós vamos administrar outro, se Deus quiser. É isso aí. Estou gostando de ouvir o seu discurso. Estou, assim, bastante envaidecida, viu? De poder ter contribuído para isso algum dia aí no passado, né? Em alguma época aí no passado. Geralda, e você? Como você resumiria a arte de bem viver com artrite reumatoide? Olha, eu considero a arte de bem viver uma frase do Carl Rogers, é tornar-se pessoa. Todos os dias eu aprendo algo novo. Eu aprendo não só em livros, não só na parte da teoria, mas eu aprendo com as pessoas. Eu aprendo com aquela pessoa que me procura, com a situação de adversidades que nós estamos vivendo. Então, eu estou sempre aprendendo. Eu acho que o terceiro setor me deu essa oportunidade de me tornar uma pessoa diferente. Hoje eu
só tenho que dizer que viver assim realmente é uma verdadeira arte. Muito bem, muito bem. Já que nenhuma das duas me perguntou o que eu acho da arte de bem viver com artrite reumatoide, mas mesmo assim eu vou dizer o que eu penso. Eu acho que viver com artrite reumatoide é uma arte, e, na verdade, eu diria que a pessoa, apesar da artrite reumatoide, ela não pode nunca deixar de ser ela mesma, certo? É uma pessoa que tem que ser eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto artrite reumatoide. E depois o quem ela quiser colocar aí na ordem de importância. Então, de forma que hoje a gente encara a artrite reumatoide de uma maneira completamente diferente do que há 40 anos atrás, 30 anos atrás. Eu posso dizer que as pessoas no Brasil são tratadas talvez melhor do que em muitos países da Europa ou em muitos estados dos Estados Unidos ou países da América Latina, porque nós temos, sim, condições e políticas públicas que ainda estão um pouco aquém daquilo que a gente gostaria, mas nós temos políticas públicas muito firmes em prol dos pacientes. E, evidentemente, que isso também se deve a um trabalho muito sério das associações de pacientes no Brasil. A grande maioria, quase que praticamente 100%, eu diria que uns 90%, 85% a 90% recebem medicações de altíssimo custo pelo governo, pelo Ministério da Saúde. O resto vem da saúde suplementar. Então, não é isso que a gente vê acontecer em outros países, né? Então, de forma que, mesmo no serviço público, nós temos pessoas extremamente competentes para tratar das doenças reumáticas, principalmente as autoimunes, né? Eu quero, Nilma, que você dê o seu abraço final aos nossos ouvintes, em sequência, Geralda, e nós vamos Primeiramente, eu quero agradecer novamente a oportunidade de passar esses minutos tão valorosos, de grandes informações, que eu acredito que tenha sido de grande importância para aqueles pacientes, para aqueles participantes que não tiveram a oportunidade, um bate-bola assim, entre paciente, médico e psicólogo. Acho que consulta num grande consultório com muita gente, eu acho que foi um grande aprendizado. Muito, muito obrigada mesmo por essa oportunidade, obrigada pela participação de todos, e aguardem que daqui a pouquinho a gente está chegando com mais live. Reinventando, né, doutora Wanda, a forma de levar que a informação chegue até os nossos pacientes. Muito obrigada e uma boa tarde a todos, um excelente final de feriado. Geralda? Muito bem, eu deixo meus agradecimentos a vocês pela oportunidade de interagir, de trocar experiências, de trazer essas questões de extrema importância para as pessoas que estão nos assistindo. Obrigada a Daiane, obrigada a Thalita, que estão nos acolhendo aí por fora, né? Porque nós estamos aprendendo a viver nesse mundo aí online. E quero dizer que nós estamos à disposição, tá? Para receber vocês, se quiserem, até online, tem os nossos contatos e também tem o Instituto, e nós estamos à disposição para qualquer tipo de pergunta, se não deu para responder todos os questionamentos, muita gente vai ver essa live depois,
podem entrar em contato no site do Instituto Grupage, que nós estamos à disposição para responder todas as questões. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Bem, eu quero, claro, agradecer a Nilma, a sua presença, Nilma, você ter aceitado o nosso convite, né? Porque você é uma pessoa que, apesar da artrite reumatoide, você é uma pessoa que tem uma associação de pacientes referência no estado de Minas Gerais, e isso é muito bonito o trabalho que você desenvolve. Parabenizo por isso, e eu vejo o crescimento que você teve, não só enquanto presidente dessa associação, mas tudo aquilo que hoje a ARU proporciona para os seus associados. Agradecer a você, Geralda, pela sua participação, mas principalmente por esses quase 20 anos que você me atura. Sinal de que não é tão difícil assim trabalhar comigo, né? Mas, na verdade, é um aprendizado diário que nós temos, né? E nem tudo são flores, foram flores nesses 20 anos, mas, na verdade, nós aprendemos muito uma com a outra e com todos os nossos pacientes. Agradecer o suporte da Thalita Militão, na área técnica nossa, é a nossa responsável pela comunicação social do Instituto Grupage, é jornalista que trabalha conosco e que, enfim, dá todo um suporte nessa área para nós. Muito obrigada, Thalita, mesmo porque você que está me ensinando muitas coisas. Obrigada também a Daiane por esse suporte de hoje e de tantas outras que vão acontecer durante essas 2 semanas. Mas agradecer pessoalmente a você que está nos assistindo e que ficou até agora. Eu espero que nós tenhamos conseguido passar uma mensagem de otimismo para você. A artrite reumatoide hoje em dia não é um diagnóstico de impossibilidades. Então, se você está com alguma dor articular, procure logo o reumatologista. E se tiver uma associação de pacientes na sua cidade, ou no seu estado, ou no entorno, você também procure se associar. Qualquer coisa, nós estamos à disposição, é só entrar no grupagepetrópolis.com e que nós, se pudermos, vamos ajudar você, ok? A gente se vê outras vezes durante essa semana e tenham uma boa noite. Obrigada, bye. Tchau, tchau. Bye, bye. A Daiane está aí? Agora pode falar, Daiane? Agora a gente pode falar? Eu gostei. E você, Nilma?